Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez. Meu nome é Rogério, vou estar ajudando também como professor da Escola Dominical esse ano e glorifico a Deus por essa oportunidade, pela vida de vocês. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós nesse projeto da leitura e que ao longo do ano o Senhor venha trazer bênçãos nas nossas vidas através desse aprofundamento da palavra, que o Senhor venha fortalecer cada um de nós nesse projeto, que Ele sabe por quê, colocou no coração da igreja o realizar dessa leitura. Nós vamos estar agora nesse projeto nós estamos agora na leitura de número 14, de 300 leituras deste ano, e nós vamos estar falando sobre Gênesis 29 e 30, e vamos estar também falando sobre Mateus, do capítulo 1 até o 23, e também o Salmo 12. Então vamos começar agora com oração e que Deus nos abençoe, amém? Ó Deus amado, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, que no nome de Jesus, o Senhor fortaleça-nos, Senhor, e faça-nos compreender o propósito do Senhor em nosso coração, que a gente possa realmente obter vitórias sobre esse propósito, não seja apenas algo mecânico, algo automático, mas que a Tua palavra, o Teu Espírito faça realmente novidades em nossa vida, não seja apenas um esforço natural, mas que seja algo sobrenatural nas nossas vidas. Pai, abençoa cada uma das pessoas que estão assistindo, que no nome de Jesus o Senhor abençoe suas famílias, suas casas, seus lares, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, glória a Deus por tudo, e nós vamos estar falando agora em Gênesis 29 a 30. Essa é o momento em que, na história bíblica ali dos patriarcas, né, nós estamos falando sobre Jacó. E Jacó, ele nesse momento aqui de Gênesis, ele estava fugindo do seu irmão por conta de uma situação que ele criou para obter a bênção do seu pai, da primogenitura que pertencia ao seu irmão mais velho, Esaú, mas ele, juntamente com sua mãe, criou a situação ali que enganou seu pai, que era cego, naquele momento, e ele se passou pelo seu irmão e roubou a bênção da primogenitura, e com isso ele acabou tendo que sair dali por medo de ser morto por seu irmão. E essa orientação foi do próprio pai dele, o Isaac, que pediu que ele procurasse sua esposa dentre as pessoas ali da sua parentela. Então ele seguiu ali de Canaã e foi para a Mesopotâmia, especificamente ali em Harã, onde o seu tio Labão morava. Então, essa jornada de Jacó, ele acaba, em determinado momento, encontrando ali um poço em que ele viu alguns rebanhos ali. E ele perguntou para aquelas pessoas se eles conheciam Labão. E eles disseram, sim, nós somos de Harã, nós conhecemos Labão, e inclusive a filha dele está vindo ali, né? Raquel, que está vindo com seus rebanhos. Então, naquele momento, acredito que Jacó já sentiu um certo conforto no seu coração, porque com certeza a sua viagem não foi fácil. Ele chegou ali, diferentemente de Eliezer, quando foi buscar a mãe dele, né, Rebeca, que também morava ali naquela região. Eliezer chegou com uma comitiva de camelos, com todo um aparato. Jacó não tinha nada disso nesse momento, a situação era bem diferente. Então, para ele foi um conforto saber que tinha chegado ao local. Provavelmente passou por muitas dificuldades. E ali, então, aproximando assim Raquel, ele abriu o poço para que ela desse de beber ao seu rebanho, e logo ele se apresentou para ela como um parente, como filho de Rebeca. Então ela ficou muito surpreendida, correu, chamou seu pai, Labão, que o levou à sua casa, né? Então isso aí está
está contemplada aqui no capítulo 29 de Gênesis, e aí logo em seguida, Jacó já na casa de Labão, ali, ele trabalhou por um mês, até que o seu tio Labão pede para ele dizer o que ele queria, porque com certeza ele não poderia estar ali trabalhando sem receber. Mas Jacó já estava realmente ali guardando o momento certo, porque ele tinha um propósito, ele não estava ali por acaso, ele estava ali procurando uma esposa. Então ele revela para Labão o desejo de ter a Raquel, sua prima, como esposa. Só que ele realmente não tinha, como foi o caso de Rebeca, que Eliezer chegou, colocou um pingente de ouro em Rebeca e trouxe todas coisas preciosas para que ela pudesse ser convencida ou já pagar o dote. Ele não tinha essa condição. Então, ele ofereceu trabalhar 7 anos, uma semana de anos, pelo dote de Raquel. Então, Labão concordou, claro, para ele entregar sua filha para um da sua parentela, era muito melhor do que para outra pessoa, né? Então Jacó trabalhou 7 anos, como se fossem poucos dias, como está aqui em Gênesis 29, 18 e 20. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Versículo 20. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava. Então, para ele foram muito rápidos, 7 anos, e ele no final desses 7 anos, ele chega para Labão e fala: olha, completou minha semana de anos, eu quero minha esposa. Então Labão, essa história que vai estar do versículo 21 a 26, eu acho que ela é muito direta, a gente não precisa necessariamente fazer a leitura dela, mas Labão ele reuniu as pessoas ali daquele local, deu uma grande festa, só que teve um detalhe: ao invés de Raquel, pela qual Jacó trabalhou, ele colocou a Lia como no lugar de Raquel, e ofereceu também para Lia a sua serva Zilpa, para lhe servir. E a questão é o seguinte: Jacó, né, se deitou com a sua esposa, mas no outro dia viu que não era Raquel. Então ele chega para Labão e pergunta: o que fizeste? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, e o que você me fez? Então Labão fala para ele: olha, não se faz assim na nossa terra, de entregar a mais nova em casamento antes da mais velha. Então você trabalhe mais 7 anos e nós te daremos também a outra mais nova. Então, realmente Jacó provou um pouco da sua situação. O seu nome já diz que ele é enganador. Desde o ventre ele já nasceu com esse nome, né? Jacó, mas ele realmente agiu de várias maneiras, trapaceando com relação ao seu irmão. E nesse momento a vida pregou a ele uma situação parecida, que ele foi enganado pelo seu próprio sogro e seu tio, né, também. E ele teve que suportar essa situação. E foi com certeza um momento de adversidade, mas um momento de crescimento para Jacó, que ele estava sendo forjado um novo homem, uma nova história. E no final ele também tem um novo nome, que esse nome de Jacó seria retirado dele. Então ele trabalhou mais esses 7 anos pela sua esposa Raquel. Então isso aqui está no versículo 27 a 29. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe darei também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Certo? Então agora Jacó conseguiu o seu projeto, que ele estava ali exatamente para ter uma esposa. Acabou que agora ele já tinha 2 esposas.
E a história que vai se desenrolar daqui para frente vai ser exatamente consequências dessa situação, em que o seu tio Labão, que agora é seu sogro, criou essa situação em que as duas irmãs estavam disputando o mesmo marido. E isso gerou realmente uma situação de conflito entre as duas, né? E quando Jacó tem agora a Raquel como esposa, a Lia, que já era sua esposa há 7 anos, se tornou desprezada. Por conta disso, Deus abriu a madre de Lia, a esposa, a primeira esposa dele, de forma que ela gerou para Jacó 4 filhos, enquanto Raquel era estéril, não tinha dado a Jacó nenhum filho. Então, essa primeira etapa, ainda em Gênesis 29, de 31 a 35, vai ter aqui o nascimento dos 4 primeiros filhos de Jacó com a sua esposa Lia. Então, nasceu primeiro Rubens, que está aqui no versículo 32, depois veio Simeão, versículo 33, Levi, versículo 34, e Judá, 35. Já na mesma história, mas agora continuada aqui em Gênesis 30, a gente vê o nascimento de demais filhos para Jacó, porque como Raquel não tinha como gerar filhos, ela resolveu dar Bila, sua serva, como esposa, como concubina para Jacó. E aí, dessa realidade aí que Bila passou a ser concubina de Jacó, nasceram 2 filhos. Aqui no versículo 6 do capítulo 30, nasceu o filho dela, primeiro filho dela, de Bila, Dan. E no versículo 8, Naphtali. Bem, como Lia tinha cessado o seu gerar filhos até aquele momento, ela resolveu copiar sua irmã e também ofereceu Zilpa, sua serva, como concubina também para Jacó. E dessa realidade aqui, Zilpa gerou 2 filhos para Jacó. No capítulo 11, nasce o primeiro filho de Zilpa, que foi Gad, e no capítulo 13, Aser. E depois disso, de Gênesis 14 a 21, a gente tem aqui que Lia voltou realmente a gerar novos filhos. Então, são 2 filhos e uma filha que Lia gerou para Jacó. O quinto filho dela, né? Então é Isacar, no versículo 18, e depois Zebulon, no versículo 20, e ela ainda gerou a sua filha, Diná. Depois disso, finalizando esse trecho aqui de Gênesis com relação à genealogia de Jacó, Deus abre a madre de Raquel e ela gera um filho, o seu primeiro filho, até aquele momento, que é José. E ela finalmente consegue gerar dela mesma o seu filho. Posteriormente vai vir Benjamim, que vai ser o filho que ela vai gerar durante a saída de Harã de volta para Canaã, né? Nesse último trecho aqui de Gênesis 29, vai ter um momento em que Jacó vai trabalhar para seu genro, para seu sogro, para conseguir o seu rebanho, que até aquele momento ele trabalhou pelas esposas, pagando o dote, mas desse momento ele começa a trabalhar ainda mais um tempo. Ele já queria voltar para a sua casa, a sua terra, mas Labão convence a ele, pede para ele ficar mais algum tempo. Ele ficou mais um tempo, pediu que Labão para ela separar alguns tipos de ovelhas que tinham certas características. E ao longo do tempo, quando se dava cria, geralmente Deus estava favorecendo
aquilo que Jacó escolhia. Então, Labão foi trocando essa forma do salário dele, de escolher quais era o do rebanho que nascia, o que era separado para Jacó. Então, o próprio Jacó faz um resumo dessa situação. Essa realidade aqui do ganho do rebanho ficou do versículo 25 a 48, né? Mas no capítulo 31, 7 a 8, Jacó faz um resumo muito bom, e eu vou ler exatamente o que aconteceu durante esse período, né? Mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes, contudo Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão meu salário, todo o rebanho gerava filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listas serão seu salário, todos os rebanhos gerarão filhotes com listas. Então, Jacó, mais uma vez, teve que sofrer essa situação com seu sogro, que tendo enganado, de forma que ele teve que aceitar uma outra mulher ao invés daquele que ele trabalhou. E ele agora estava lutando para ter seu próprio patrimônio e seu sogro querendo trocar o que ele tinha combinado para poder levar vantagem sobre Jacó, mas toda vez que ele trocava o tipo de animal que ia ser de Jacó, Deus prosperava, e aquele animal que saía, os animais mais fortes, os animais mais vigorosos, e Deus assim enriqueceu Jacó, e dali para frente Jacó vai realmente sair de Harã e voltar para a sua terra, mas isso são os capítulos posteriores que vão ser abordados na próxima leitura. Então, meus irmãos, agora vamos partir para Mateus 10, de 1 a 23. É um capítulo realmente importante para a igreja, em que Jesus ele escolheu os seus discípulos ali. São 12 discípulos. E desses discípulos que se tornaram apóstolos, menos um, que era Judas, que o traiu, foi substituído por outra pessoa. E aqui vamos ler, porque aqui fala exatamente o nome desses discípulos. Então, Mateus 10, no capítulo 10, versículo 1 e 2. E até o 4, né? Então diz assim, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, esses são o nome dos 12 discípulos, que também seriam chamados apóstolos, que seriam aqueles que iriam, depois da subida de Jesus para o Pai, eles estariam conduzindo a igreja, e foram ensinados, foram regimentados, foram ensinados pelo próprio Mestre. E Jesus aqui, do restante dos versículos de 5 a 23, são instruções que Jesus dá aos seus discípulos para que eles pudessem executar a obra. E já foram missões em que Jesus estava com eles, estava conduzindo essa formação, e eles receberam aqui algumas orientações, que algumas delas são realmente para aquele momento, mas são lições que nós podemos entender que é para toda a igreja, em todos os tempos. A igreja ela foi formada primeiramente pelo próprio Mestre, que é Cristo, e essa igreja chegou até nós, os dias atuais. Então, todas essas instruções que Jesus deu pessoalmente aos seus discípulos são válidas. Algumas tinham características meio peculiares para aquele dado momento, mas elas são instruções que devem ser observadas até os dias de hoje. Nós vamos ler algumas
porque para não ficar muito extenso. Então, assim, no versículo 5, Jesus define o escopo que eles deveriam trabalhar. Então, naquele momento ali, especificamente, Jesus estava restringindo que eles deveriam pregar apenas as ovelhas perdidas de Israel, né? E não se dirigia aos gentios nem às cidades de samaritanos. Era aquele momento especificamente. Depois, a igreja avançou para várias áreas, inclusive os samaritanos, da Grécia, a Ásia, mas naquele momento Jesus orientou o escopo do trabalho que eles deveriam estar fazendo, até onde eles deveriam ir. No versículo 7 ele diz que preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Então a gente precisa entender, quando eles saíram, eles já estavam realmente representando o reino. Quando Pedro fala que nós somos embaixadores de Cristo, se nós somos embaixadores de um reino que já existe. Não somos embaixadores se não existisse um reino. Então, a realidade do céu já é uma situação presente, não é algo do futuro. Você não vai esperar morrer para poder viver o reino dos céus. O reino dos céus já é uma realidade, e era isso que Jesus mandava pregar, que o reino dos céus estava próximo, e ele usou esse texto várias vezes. E aqui no versículo 8 ele fala, ele já lembrando para eles a autoridade que eles já tinham e que eles deveriam realizar as mesmas obras que ele já havia feito ali na presença dos discípulos. Então, versículo 8, diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E aí um detalhe muito importante aqui: vocês receberam de graça, deem também de graça. Então a autoridade foi dada para Jesus para fazer as mesmas obras que ele, curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar mortos, mas tudo isso com certeza traz uma projeção, e muitas vezes a igreja não tem vivido tantas coisas nesse presente tempo, exatamente porque essa projeção da presença de Deus leva o homem, às vezes, tomar a glória para si mesmo. Mas aqui é necessário entender que isso não pode ser comprado por dinheiro, isso foi dado de graça, e de graça recebeste, de graça dai. E aqui Jesus fala com relação a provisionamento. Neste momento, especificamente, ele pediu que eles não levassem nada de provisão. Versículos 10 e 11. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Neste momento, Jesus estava forjando-os com a dependência completa da fé, ele estava com eles. Então, mas com certeza que esse momento específico era esse o projeto de Jesus, formar e forjar pessoas realmente comprometidas com a sua palavra e com a fé. Mas é evidente que em outros momentos Jesus fala: eu disse para vocês para não levar provimento, mas agora, se você tiver túnica, se você tiver uma espada, se você tiver capa, leve, né? Então isso aqui, essa instrução foi para que esse momento específico Jesus estava forjando-os na fé. Mas com certeza a igreja precisa realmente se provisionar, e em outro momento Jesus vai mostrar que isso era para aquele momento, mas agora isso não impede que você vá para missões e tenha que se provisionar de recursos, né? E aqui é bem o restante dos versículos. Jesus fala muito sobre a questão da perseguição, que foi algo que ele viveu e os discípulos também iam viver. Então seriam levados aos tribunais e ali seriam postos diante de juízes, e quando tivesse tendo que se defender, não precisavam se preocupar, porque o Espírito Santo ia falar por eles e falaria e daria a eles a palavra necessária para que eles pudessem responder àqueles que estavam sendo os acusando. Então, irmãos, vamos agora para Salmos 12. O Salmo 12, né? É um salmo
que tem algumas características. A princípio, ele começa como até como um desabafo e como um desejo realmente de livramento, em que ele fala das pessoas infiéis, das pessoas que mentem a seu próximo, das pessoas bajuladoras que falam de forma agradável, mas estão procurando interesses diferentes daquilo que estão demonstrando. Então, dali para frente, Davi transforma o salmo num salmo imprecatório, que ele começa a buscar de Deus realmente um juízo sobre essas pessoas, né, sobre esses lábios bajuladores e dessas pessoas que querem conseguir as coisas através da sua manipulação, da sua língua, das suas palavras, e traz agora no versículo 5 a própria palavra de Deus, a própria presença de Deus aqui, no sentido de que Deus vai dar o livramento aos pobres, ouvir os gemidos dos pobres e dos necessitados, e no final do Salmo 12, ele tem uma exaltação sobre a palavra, sobre o poder da palavra, uma palavra mais pura do que a prata, da segurança no Senhor, e que realmente o caminho dos ímpios vai perecer. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós nessa semana, que o Senhor fortaleça, abençoe e traga muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém?